Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui nesta quinta-feira para trazermos o estudo da Palavra de Deus. É muito bom estar aqui e ter você aí, meu irmão, minha irmã, me assistindo nesse momento. Olha, vamos falar hoje e mostrar uma advertência que nós temos na Palavra de Deus. Você sabe que a advertência é uma coisa boa. Quantas advertências que nós temos no nosso dia a dia, não é verdade? A advertência, geralmente, é para livrar de coisas ruins. Por exemplo, se nós temos um frasco de veneno, ali com certeza tem um aviso dizendo, olha, uma advertência, isso é um veneno. Antigamente vinha com o desenho de uma caveira e 2 ossos, né? Quando você vai atravessar a rua e tem o sinal vermelho, aquilo é uma advertência para que você não atravesse. E por aí vai, tem vários outros exemplos de advertências. Então, a advertência é para nos livrar do mal. E o que nós temos na Palavra de Deus é muitas advertências também para os nossos dias de hoje. Eu queria mostrar uma advertência aqui em 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que Pedro está escrevendo aqui uma profecia. Ele nos deixou uma profecia do que estaria acontecendo sempre no período da igreja. Eu queria chamar a atenção aqui para esse primeiro versículo. Olha só que interessante. Entre o povo, nós vemos a expressão entre o povo e entre vós. Entre o povo, que povo? O povo de Israel, no Antigo Testamento. E entre vós, quem é vós? É a igreja, no Novo Testamento. Nós estamos vivendo na igreja, no Novo Testamento. Por isso ele diz que houve entre o povo, Antigo Testamento, passado, e haverá entre vós. Ou seja, entre vós a igreja. Entre o povo houve falsos profetas. E entre vós, na igreja, haverá falsos doutores. Antes de falar dos falsos doutores, eu gostaria de mostrar que no passado houve muitos falsos profetas. Eram mais os profetas falsos do que os profetas de Deus. Eu vou mostrar isso com apenas um exemplo. Nós vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 18. Primeiramente, eu vou ler tudo.
Eu vou ler todo esse capítulo e peço a você, meu irmão, minha irmã, duas coisas. Paciência, porque a paciência é uma virtude do cristão. Sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Está escrito, né? O lavrador espera pacientemente o fruto, mais ou menos isso que está escrito. Então, a paciência é uma bênção. Então, tenha paciência para escutar a palavra de Deus. Se nós vamos estar lendo a Bíblia, não tenha pressa, não. Vamos ler devagar, sem tropeçar nas palavras. E a segunda coisa que eu peço para o irmão ou para a irmã, atenção. Eu lembro que lá em Deuteronômio sempre estava dito, ou está dito, né? Na lei de Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Atentamente, ou seja, com atenção. Então, eu sei que já estamos uma hora avançada da noite, 10 horas da noite, mas tente prestar atenção na palavra de Deus. Eu vou ler e depois eu vou fazer um breve comentário. Esse texto que eu vou ler aqui em 2 Crônicas mostra um determinado dia que Josafá e Acabe decidiram ir para a guerra, mas foram consultar os profetas primeiro, consultar o Senhor através dos profetas. E nós vamos ver que 400 profetas profetizaram a mesma coisa, a mesma mentira. E somente um profetizou a verdade que veio a se cumprir. Então preste bem atenção no que nós vamos ler, porque eu vou fazer uma leitura sem parar. Vou até o final e depois nós vamos comentar. Vamos lá. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais. E estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. Fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi e triunfarás, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor?
Então disse ele: vi a todo Israel, disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, rei, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Graças a Deus. Uma leitura que demorou alguns minutos, mas nós lemos tudo, né? Se você prestou atenção, meu irmão, minha irmã, você notou que tinha 400 profetas muito convictos de uma mentira. Eles profetizaram que o rei deveria ir para a guerra, mas estavam mentindo. Eles estavam profetizando em nome do Deus de Israel, usando o nome de Jeová, o nome do Deus de Israel. E só tinha um ali que falou a verdade. Então, depois, se o irmão ou a irmã não conseguiu prestar atenção, leia novamente depois, 2 Crônicas 18, 1 ao 27. E observe. É exatamente disso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, entre o povo, assim como houve entre o povo falsos profetas. Sempre houve profetas de Deus no meio do povo de Israel, no Antigo Testamento, mas houve mais falsos profetas do que profetas verdadeiros. E hoje se cumpre a profecia que está aqui em 2 Pedro 2.
Existem muitos falsos doutores. E eu queria mostrar aqui como esses falsos doutores, eles vêm e o que eles fazem. Primeiro, olha aí, introduzirão encobertamente heresias de perdição. A primeira coisa que eles haveriam de fazer, que eles fazem, encobertamente, ou seja, sorrateiramente, eles introduzem na igreja heresias de perdição. O que é heresia? A primeira pergunta, o que é heresia? Talvez você esteja se perguntando, né? Eu queria mostrar para você aqui 3 testemunhos do que é heresia. Eu vou mostrar 3 testemunhos aqui. Vamos aí. O primeiro é esse aí, ó, do dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD. E aí está, heresia. Esta palavra, primeiro, significa originalmente escolha. Ela é usada com esse sentido na Septuaginta. Segundo, um modo de pensar ou uma ação escolhida, consequentemente, uma opinião ou um ponto de vista mantido por um indivíduo. 1 Coríntios 11:19, ou por um grupo como os fariseus. Atos 15, 5, 26, 5. E os saduceus. Atos 5, 17. Ou os cristãos. Atos 24, 5, 14 e 28, 22. Nós vamos ver daqui a pouco porque ele cita aqui, o autor cita aqui os cristãos também. O versículo 3, uma divergência, versículo não, é o ponto 3 aqui. Uma divergência dentro da igreja é devido a um ponto de vista diferente. 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5, 20. Quarto, um desvio da doutrina da verdade biblicamente revelada ou uma visão equivocada. Tito 3, 10. É onde lá está dito até sobre o herege. 2 Pedro 2, 1, que é o que nós estamos meditando. A fonte aí desse comentário é o dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD. Vamos mais um testemunho do que é heresia, do dicionário bíblico Tyndale, da Geográfica Editora. Heresia, um grupo ou ensinamento sectário que desvia da norma. A palavra grega airesis, que literalmente significa escolha, designa uma seita ou facção. Por exemplo, os saduceus eram uma seita dentro do judaísmo, Atos 5, 17, como o eram os fariseus, Atos 15, 5. Quando muitos judeus creram primeiramente que Jesus de Nazaré era o Messias, foram conhecidos como a seita dos nazarenos, Atos 24, 5. Aí nós vemos o porquê que no dicionário bíblico Wycliffe eles colocaram o cristão também. Aqui nesse dicionário Tyndale está mais explicado. Em cada um desses versículos, a palavra hereses não denota nada senão uma seita. Depois que a igreja cresceu e se desenvolveu, qualquer grupo sectário dentro de uma igreja local era chamado de aireses. Ou seja, era uma seita que mantinha opiniões contrárias às verdades estabelecidas pelos apóstolos. Vamos pular uma parte. Desse modo, Pedro advertiu os cristãos de vários falsos mestres que tentariam enganar os crentes com seus ensinamentos heréticos. 2 Pedro 2:1, é o que nós estamos lendo. Na era moderna, é assim que a palavra heresia é normalmente entendida. Ela é um ensinamento não ortodoxo e ou falso que danifica a fé de certos crentes e também causam divisões dentro da igreja. Nós vemos aí um trecho lá do dicionário bíblico Tyndale, da Geográfica Editora. Vamos ver o terceiro testemunho, agora do dicionário grego do Novo Testamento de James Strong. Nós podemos ver aí a palavra, 139, que é a palavra de número 139, a hereses. Ela é escrita, vamos colocar como que é escrita a palavra. Olha aí, ela é escrita a hereses com as letras gregas, o alfa,
nós temos a segunda letra, o iota, a terceira letra é o rho, a quarta letra é o epsilon, temos o iota, depois nós temos também o sigma é a última letra aí, e assim se escreve em grego o aireses. Voltando aí para o dicionário grego do Novo Testamento de James Strong, adequadamente traduzido como escolha, especial, uma facção ou partido, ou abstrato, uma desunião, heresia, que é uma transliteração do próprio vocábulo grego, seita, substantivo de aireu, 138, que é o verbo no caso, né? Escolher ou selecionar. Escolher o verbo, escolha o substantivo. Airo em grego é escolher, aireses é escolha. Isso literalmente. Em o Novo Testamento, um caminho escolhido para a vida, uma seita, escolha, partido, Atos 5,17, 15,5, 24,5,4, 26,5, 28, 22. Por implicação, discórdia, dissensão, 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5,20, 2 Pedro 2,1. E a fonte aí é o dicionário grego do Novo Testamento, James Strong. Então nós vemos 3 testemunhos do que é heresia. 3 testemunhos aí que nós vimos. Então, o que é heresia? Vamos falar aqui de modo simples. É uma opinião, um ensinamento, vamos dizer assim, contrário à doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus. Tudo que Jesus ensinou está aqui no Novo Testamento. Então, quando aparece um pregador sorrateiramente falando 99 coisas que estão de acordo aqui com a palavra de Deus e falando uma que está em desacordo e levando muitos a acreditar naquele ensinamento falso, então ele está praticando heresia. Ele está se tornando um herege. Porque, como alguém disse, Satanás ele é capaz, alguém disse isso, não me recordo quem, Satanás é capaz de falar 99 verdades e colocar uma mentira ali junto e fala as 99 verdades para fazer a pessoa acreditar numa mentira. Pois bem, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Deixa eu citar um exemplo disso aqui. Hoje em dia, Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra. Paulo escreveu lá em Timóteo pelo Espírito Santo, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Mas quantas igrejas que estão dizendo aí que todos devem querer ficar ricos de bens materiais aqui. E as pessoas não contentam mais com o que Deus dá para elas. Elas querem mais, fazem sacrifício. Tem pessoas que vendem tudo que têm para tentar ganhar as riquezas que Deus tem para elas supostamente. Isso é uma heresia, porque tanto os apóstolos como o Senhor Jesus disseram que nós devemos juntar tesouros no céu. E se algum irmão é rico, deve ser liberal em dar, ter liberalidade em dar. Não colocar a sua confiança, o seu apego nas riquezas, na instabilidade das riquezas. Então veja que é uma heresia que está aí sendo divulgada, a teologia da prosperidade. É um exemplo de muitas outras. Outra coisa, segundo, negarão ao Senhor que os resgatou. Por que o Senhor que os resgatou? Porque Jesus morreu por todos, inclusive por esses hereges que se desviam da verdade. Muitos seguirão suas dissoluções. Olha que interessante, não é poucos não, são muitos. Os hereges levam muitos a seguir a eles. Um ensinamento falso da palavra de Deus seduz muitas pessoas. Que triste, né? Dissolução. O que é dissolução, pastor Eliezer? Segundo o dicionário, é o seguinte. Dissolução, primeiro, é um ato ou efeito de dissolver. Segundo, decomposição, desagregação.
Terceiro, que é o que nós vemos aqui em Pedro, certamente, é o sentido figurado. É figurado sentido, figuradamente, deteriorização de costumes, devassidão e imoralidade. Aí o quarto e o quinto aí já é outra coisa, né? É outro sentido que não se encaixa aqui. Vamos ver o significado também de devassidão. Devassidão. Primeiro, qualidade, caráter ou procedimento do devasso, de devasso. Segundo, depravação de costumes, libertinagem, licenciosidade. Ou seja, como eles estão no ensinamento falso, então o Espírito Santo que dá domínio próprio para eles, que deveria dar, não está neles. Se eles estão na mentira, na heresia, o Espírito Santo não está ali para dar domínio próprio para eles. Então, com certeza, junto com a heresia vai vir a libertinagem, vai vir a depravação dos costumes. É simples. Uma coisa chama a outra. Quarto, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. Por causa deles, porque eles usam o nome de Jesus, mas ensinam coisas falsas, muitos não se convertem e ainda não seguem eles e ficam contra Jesus e blasfemam o caminho da verdade. Porque o caminho deles parece o caminho da verdade, mas não é. E muitos blasfemam, não entendem isso, além de não crer, não segui-los e não seguir nada, nenhuma parte, ainda blasfemam o caminho da verdade por causa deles. Quinto, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha aí que coisa, né? São avarentos. Os falsos doutores são avarentos. E é fácil ver quando a pessoa é avarenta, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Quantas igrejas que você entra e parece que a coisa mais importante da Bíblia é a oferta, porque o pastor, parece que a Bíblia só fala em dar oferta. O pastor fica ali 1 hora só para entregar o envelope com palavras fingidas para que as pessoas peguem o envelope, façam sacrifícios e deem tudo que tem. Só fala de dinheiro. Um dia eu vi uma senhora sair chorando de uma igreja dessas, dizendo, puxa, aqui tudo é só dinheiro, só se fala em dinheiro. Mas por quê? Porque são avarentos. A palavra de Deus tem tanto assunto, tem tantas coisas para nós falarmos. Mas você mesmo que está me ouvindo aí já deve ter entrado em igrejas assim que o pastor só pensa em dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. É uma petição de dinheiro que a pessoa, poxa vida, quem está no seu normal, está ali no seu normal, a pessoa não suporta. Pois bem, palavras fingidas, né? Fingimento. Então, olha só, resumindo dessas 5 coisas aqui, dos falsos doutores, nós vemos que os falsos doutores têm heresias, dissoluções, que é a depravação dos costumes, os ensinamentos falsos, que é a heresia, a avareza e palavras fingidas. Olha como que é perigoso a ação dos falsos doutores. E isso vai gerar 2 espécies de perdido. A ação dos falsos doutores geram 2 espécies de perdidos. Primeiro, aqueles muitos que o seguirão. Muitos o seguirão. Então, muitos o seguem. São perdidos. Estão seguindo a falsidade e a mentira. E a segunda espécie de perdido, os muitos que blasfemarão o caminho da verdade. Os perdidos, eles ou seguem eles ou blasfemam o caminho da verdade. Então, todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para a perdição eterna. Inclusive, como nós lemos aqui, os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, todos saem perdendo. Meu irmão, minha irmã, oremos. Pedimos ao Senhor para ter misericórdia de nós, porque
Paulo disse que tinha receio que, assim como Satanás enganou a Eva, enganasse os irmãos lá de Corinto também, né? O engano está demais nessa terra. No vídeo passado nós falamos a respeito da mentira. Faltou falar do profeta velho que mentiu para aquele profeta lá na época de Jeroboão. Faltou falar de Ananias que mentiu para o Espírito Santo, né? O vídeo ficou muito longo, 38 minutos. Mas quem gosta da palavra de Deus, como esse vídeo também, né? Essa palavra deve estar muito longa também. Mas quem gosta da palavra de Deus, não olha o tempo não. Se está ouvindo a palavra de Deus, está sendo alimentado com o pão do céu, que é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe. Terça-feira nós estaremos de volta. Vamos orar, fazer 1 minuto de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos livra do engano. Jesus, o Senhor sempre disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, nos dê força, nos dê condição, nos dê discernimento de espíritos e nos ajuda, nos ensina como nos acautelar, tomar cuidado para não sermos enganados. Que prejuízo, meu Pai, quantas pessoas sendo enganadas, quantos falsos doutores. Se assim como houve no meio do povo de Israel falsos profetas, assim haverá falsos doutores, então há mais falsos doutores do que homens de Deus pregando a Tua palavra. Tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.